Fala, jovens! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Jam Podcast, o podcast que a gente fala de empreendedorismo, negócios. E hoje vamos falar do quê, Tiagão? Caraca, empreendedorismo a partir da vida política. Bem-vindo, deputado federal Carlos Sampaio, que honra tê-lo aqui. Obrigado pelo aceite do convite. Bora bater um papo aí para instruir nossa turma empreendedora. Vai ser um prazer, muito obrigado, Thiago, muito obrigado, Bruno, participar aqui do Jam Podcast. É um momento importante para a gente falar de empreendedorismo também para quem foi para a vida pública. Sem dúvida, sensacional. A história empreendedora, ela cabe aplicabilidade para todas as áreas aí do mercado, né? E por que não olhar para a vida empreendedora, a construção de uma carreira política consolidada, né? De alguém que precisou se desenvolver para se preparar para essa vida pública, né? Carlão, constrói pra gente aí como foi aí uma timeline da vida, como que foi essa história empreendedora, como chegar na política? Bom, na verdade meu caso foi por acaso. Em que sentido? Eu com 23 anos já tinha muito foco no que eu queria ser promotor de justiça e me formei, prestei concurso em Minas Gerais, fiquei como promotor lá 8 meses, aí abri o concurso no meu estado, foi quando eu prestei aqui e assumi a promotoria de justiça de várias cidades do interior. Fiquei de 87 até 90 no interior de São Paulo, vim para Campinas. Quando eu vim para Campinas, assumi a titularidade do júri, ou seja, são aqueles crimes contra a vida, que quem julga não é o juiz, são os jurados. Perfeito. E aí comecei a fazer toda a minha atuação criminal, promotor de justiça. Algumas pessoas dizem que é um órgão de acusação, mas na verdade promotoria de justiça, pelo menos assim aprendi com meu pai quando eu tinha 23 anos, é um órgão de defesa, porque ninguém pode ser feliz nascendo com o dom de acusar. Então é um órgão de defesa. Ainda que você prenda alguém por 30 anos, você faz isso para defender a sociedade desse alguém, para defender o meio ambiente, defender o consumidor, defender a Constituição. Então, na minha opinião, um bom promotor tem que estar vocacionado para defesa. Legal. E foi assim que eu atuei na promotoria do júri. Quando existiam provas, buscávamos a condenação. Quando não existiam, eu sou um promotor de justiça, eu pedi a absolvição porque não existiam provas contra a pessoa. Eu acho que até essa forma de agir, esse equilíbrio / bom senso aí, fez com que a gente tivesse uma certa projeção. E foi então que o Magalhães Teixeira, um político famoso e antigo aqui de Campinas, conhecido também por Grama, muito amigo de meu pai, falou: olha, seu filho não teria vontade de ingressar na vida pública? E quando meu pai falou comigo, eu falei: pai, pelo amor de Deus, vida pública. Onde aliás, você quer me jogar, pai? Me lembrei agora de um episódio que meu filho me fez passar uma vergonha uma vez, o Luca, o mais novo. Luca, pega essa aí. Filha da mãe. Mas deixa eu dizer, eu trouxe para cá o Tasso Gereissati. Tinha uma reunião com grandes empresários, ele um grande empreendedor, Shopping Iguatemi, Coca-Cola, enfim. Na época o Luca tinha uns 15 anos. E o Tasso foi lá em casa depois da reunião e virou pro Luca e falou: e você? Vai ser político? Ele falou: não, eu vou estudar. Por incrível que pareça, ele falou isso pro Tasso. E até hoje o Tasso Gereissati conta essa história em todo lugar. Você não imagina o que o filho desse cara me falou. Tive que ouvir isso. O contrário de estudar, mais ou menos, exatamente. Foi mais ou menos o que eu disse ao meu pai naquela. Eu falei: imagina, pai, nada a ver Estudei com política. Tanto. Sou promotor de justiça aqui. Ralei pra chegar aqui. Uma vida consolidada, agora é só seguir adiante. Mas realmente me deu aquela vontade de fazer uma coisa nova. Eu já estava no Ministério Público há 7 anos e pouco. Saí do campo. Que ano que é isso, mais ou menos, Carlos? Para contextualizar. Eu entrei em 87. 87, legal. E fui candidato a vereador em 93. Legal, perfeito. Então foi 7 anos depois que eu já estava na promotoria e já era titular aqui em Campinas da promotoria do júri. E foi daí que, sabe quando você está sempre aplicando a lei? De repente falei: bom, ser vereador pode ser uma boa iniciativa aí, porque daí eu vou poder fazer a lei. Sempre estive num campo crítico, criticando político de todo tipo, de todo partido. Era a minha atuação na política, era, na verdade, questionando... Contestamento. Exatamente, um questionamento daquilo que estava sendo feito. Então, de repente, falei: quer saber, eu vou sair desse campo da crítica, vou entrar no campo da ação e vamos ver se eu gosto disso. Legal. E fui eleito vereador com uma votação muito boa aqui em Campinas. Legal. E a partir daí, por incrível que pareça, 2 anos depois eu saí candidato a deputado estadual. Legal. Acabei assumindo como deputado estadual. Daí saí a reeleição de deputado estadual. E agora estou no meu 5º mandato de deputado federal. Legal. 5º mandato. Continuo promotor de justiça, só estou licenciado da carreira. Que, aliás, aqui faço um registro importante. Essa brincadeira que meu filho fez com o Tasso tem tudo a ver, a meu sentido, com a realidade mesmo. Perfeito. É muito importante para quem quer ingressar na política ter uma profissão.
Você não pode jamais depender da política para viver, porque eu acho que o que leva a pessoa a fazer qualquer coisa para ter um mandato, isso implica inclusive em derivar para caminho da corrupção aí, é o fato da pessoa falar, bom, se eu não me eleger, eu vou ser o quê? Perfeito. E infelizmente isso acontece, né? Não, e você vê que até uma certa regra, e muitas pessoas que estão na política incentivam seus filhos a entrarem com 20, com 21. O meu mais velho tem 33, é engenheiro ambiental, está muito bem na sua vida profissional. Legal. O do meio é advogado, está num grande escritório em São Paulo, montando em Campinas agora, voltando do mestrado dele. E o mais novo, Luca, que ele fez GV, ele está na Bain Company, uma empresa de consultoria internacional. Está estudando até hoje e está indo mudando agora, inclusive, em agosto, no final de agosto, deve estar indo para Washington. Por que eu estou dizendo isso? Eu nunca disse aos três que queria na política e nem que não queria, mas sempre disse que era fundamental que eles tivessem a sua atividade. Perfeito. Se eu me candidatei agora, por exemplo, mas Carlão, você não se elege, o que você faz? Eu volto a ser promotor de justiça, que é a profissão que eu tenho. Hoje eu sou procurador de justiça, Perfeito. que é a mais alta instância da carreira. Então isso te traz uma paz de espírito do tipo, eu não preciso me submeter a qualquer coisa, nem fazer qualquer coisa, nem me aviltar, nem me afrontar, porque eu tenho a minha profissão. Então eu acho que você buscar para quem quer na política, buscar esse caminho de ter uma atividade para daí deslocar-se para a política, Perfeito. eu acho que é o correto, e não você nascer Não para é ser político, E- né? É estar político. Falou tudo. E Carlão, você poderia, de alguma forma, resumir para a gente o que você observa de diferença, assim, primordial nos caras que você vê que estão na política, que são realmente pessoas que têm carreira, que eventualmente até foram empreendedores antes, para os que não, para os que estão lá simplesmente pela regalia e pela representatividade. Bruno, você falou uma palavra-chave aí, regalia, privilégio. Eu vou dar alguns exemplos para vocês assim de coisas que obviamente indignam vocês e indignam a mim, porque eu me considero uma pessoa normal. Alguns amigos me dizem, Carlão, eu gosto de você porque você entrou para a política e continua que nem nós. É que nem nós mesmo. Eu entrei como deputado federal, descobri que deputado federal recebia 14º e 15º salários. O brasileiro que consegue estar empregado, porque hoje em dia também nós temos 16 milhões de desempregados, ele recebe o seu 13º. O que justifica, pelo fato de eu ser deputado ou senador, eu receber o 14º e o 15º de um dinheiro que é público? Sim. Absolutamente nada. E eu fui o primeiro deputado paulista a devolver aos cofres públicos o 14º e o 15º. Eu nem me lembro exatamente o ano que foi, acho que foi 2003, 2004, mas isso só acabou na Câmara, legalmente falando, e foi uma luta pessoal minha também, em 2013. Então, até 2013, a pessoa recebia este privilégio inadmissível de ter um 14º e um 15º salários, que não é pago por uma empresa bem-sucedida que poderia até fazer isso. Sim. É dinheiro público. Sim. Estive também no meu primeiro mandato na Câmara, uma surpresa. Cheguei à tarde imaginando que fôssemos votar um projeto de lei assim de alta indagação, mas nós estávamos votando os nossos próprios aumentos em 91%. Caramba. Deputado votando o aumento de deputado num ano em que a reposição salarial era de 8%. Então, o brasileiro buscando os seus 8% e a Câmara vota os seus 91%. Caramba. Votei contra, por óbvio, só que foi aprovado. Somos 513 deputados federais. Perfeito. E no dia seguinte entramos com mandado de segurança, aí ajudou muito também o meu conhecimento pelo fato de ser promotor de justiça. Nos Supremos e suspendemos esse aumento dos 513. Bom, a partir dali eu passei a ser a pessoa mais odiada na Câmara. Alvejado. Você imagina, só 3 entraram na justiça. Caramba. Contra 513. Mas como eu não fui eleito para agradar o deputado, mas sim quem me elegeu... Representar a população. E isso são coisas que você se referiu, Bruno. Regalias inadmissíveis que se você não está na vida pública para usufruir disso, mas para combater isso, você pode fazer com isenção. Agora, se você é da política, seu pai é da política, seu avô é da política, seu filho é da política, e todo mundo se beneficiando disso, a pessoa não consegue ter esse discernimento do que é a vida aqui fora. Ela perde a noção Porque a vida dela, a vida toda foi aquilo. Meu avô já ganhava 14º, 15º. Meu pai ganhava. Por que eu não vou ganhar? Porque não é justo, porque não é correto. Quase não como é. direito adquirido, né? Exatamente. Uma coisa... O direito adquirido é uma regalia inadmissível. Perfeito. Olha, combatendo a corrupção, então, foi uma das coisas que eu mais fiz. Talvez tenha sido a minha marca registrada
no parlamento. Legal. Isso tudo, a gente fala de empreendedorismo, mas assim como empreendedorismo, você entrar na política e poder combater a corrupção, você precisa ter iniciativa, você precisa ter coragem, você precisa ter criatividade, você precisa ter eficiência para poder falar o que você vai falar e, obviamente, ter uma história que te qualifique. Você não vai colocar o dedo para chamar alguém de bandido. Se o cara sabe da sua história, pode te chamar de bandido também. Então, você tem que ter uma história que te autorize a fazer a crítica. Perfeito. Mas eu vivi 2 esquemas. Não é o caso da maioria hoje, mas seria... Infelizmente. Mas... Eu reconheço que não é e acho que infelizmente. Mas eu vivi 2 casos, e um em seguida do outro, assim, que para mim foram emblemáticos. Meu primeiro mandato também. Em 2005, nós descobrimos que tinha um esquema que era o chamado mensalão, em que deputados eram cooptados e recebiam uma mesada para votar com o governo. Na época era o governo do presidente Lula. E quem pagava essa mesada era o Zé Dirceu, que era o ministro forte do presidente Lula. Fizemos uma CPI, que é uma comissão parlamentar de inquérito, porque o parlamentar, além de ele fazer leis e fiscalizar o executivo, ele fiscaliza também a sua própria atividade. Legal. Por isso que dos 513, quando você consegue 171 assinaturas, o número não é muito bom, né? 171, de qualquer forma. Caramba, quando você consegue, quando você consegue 171 assinaturas, você consegue instalar uma comissão parlamentar de inquérito para investigar seus próprios pares ou a ação do executivo. Boa. Na ação do executivo era quem estava pagando essa mesada. E descobriu-se que era o ministro Zé Dirceu. Nós fizemos a denúncia à época para o Supremo. Eu mesmo subscrevia o pedido de cassação desses deputados. E o ministro Joaquim Barbosa, aliás, que saudade do ministro Joaquim Barbosa, né? Que saudade. Sim, de alta representatividade. Ele condenou 7 deputados, foram condenados e presos, presidentes, inclusive, de agremiações, e o próprio ministro Zé Dirceu foi preso também. Isso foi em 2005. Eu imaginei que esse fosse talvez o grande episódio aí, nefasto da política que eu fosse participar. Mas em 2006 teve um ainda pior. Nós descobrimos que deputados eram 72. Por que eu dou esse número? Porque é 15% da Câmara. 72 deputados é mais do que 15% dos 513. Caramba. Recebiam propina de produtores de ambulâncias. Quem tinha uma empresa de ambulância, pegava o parlamentar, combinava com ele, fazia um depósito de X reais na conta dele, e ao invés do deputado levar para o município através das suas emendas, que é uma atividade lícita e correta, levar para os municípios uma UTI móvel, ele levava uma carcaça de uma ambulância simples e punha o dinheiro no bolso. E nós fizemos uma CPI, na época o Gabeira era deputado comigo, um grande jornalista aí, e nós subscrevemos o pedido de cassação de 72 deputados. Então eu tenho um histórico de confronto com o próprio parlamento muito grande. Mas aí também foi uma coisa muito importante, Thiago, porque veja, desses 72 era um ano eleitoral. 69 não foram reeleitos. Talvez tenha sido um dos mais importantes serviços que eu prestei ao país, porque me desculpe a força de expressão, mas foram 69 marginais a menos na Câmara Federal, desviando dinheiro público da saúde. Da saúde literal. Então, isso tudo são formas de demonstrar que se você não tem uma isenção, se você não tem princípios e valores da sua vida pessoal, familiar e amistosa, você não leva isso para dentro do parlamento. Perfeito. É óbvio que eu reconheço muitos pais, filhos e netos que são grandes políticos e que tiveram em seus pais grandes exemplos. Perfeito. Mas, como regra, a pessoa perde um pouco a percepção do mundo ali fora. A escala ali dentro é tão grande das tratativas que a pessoa perde mesmo o contato. Permita um último exemplo, até para chamar a atenção de todos que estão nos vendo agora e ouvindo. Em 2017 foi aprovada uma coisa que eu percebo quando converso com meus amigos que eles ainda não têm a dimensão do problema. Foi aprovado na Câmara chamado fundão eleitoral. Nossa, boa. O que é esse fundão eleitoral? Pegaram 2 bilhões, eu vou repetir, é bilhões com B de bola, 2 bilhões de dinheiro público, saúde, educação, segurança, e colocaram na conta dos deputados federais e senadores para fazer campanhas eleitorais. Isso foi em 2017. Eu votei contra. Aliás, não fui só eu. Foram 200 deputados dos 513 que votaram contra. Perfeito. Em 2018 veio a primeira eleição. Bom, imaginei que 200 deputados não iam usar o fundo eleitoral, né? 13 não usaram. Todos os outros usaram o fundão eleitoral, mesmo tendo votado contra. Então veja a falta de coerência. Eu não usei o fundão eleitoral, por óbvio, porque votei contra, porque achava e acho uma vergonha nacional, mas foi aprovado e usaram. O ano passado, para minha surpresa, aumentaram.
duplicaram de 2,5 bilhões para 5 bilhões. Só para dar um exemplo para vocês, a campanha eleitoral começa a partir de 15 de agosto. Ninguém pode pedir voto e nem falar de número, nem de nada antes de 16 de agosto. Perfeito. Eu começo a minha campanha eleitoral no dia 16 pedindo doação individual, como faço em todas as campanhas. Todos os deputados do meu partido começam a eleição com 3 milhões e 100 mil reais na conta. 3 milhões e 100 mil reais de dinheiro público para poder fazer santinho, pagar comitê, bandeiraço, adesivaço. Caramba. Veja, gente, você usar o dinheiro e depois você diz assim, não tem dinheiro para saúde, não tem dinheiro para educação, tira do fundão. Exato. Tira do fundão eleitoral, tem dinheiro sobrando. É uma resposta tão simples e óbvia. E né? olha, o meu partido é um partido médio. Alguns partidos recebem menos, o deputado recebe 2, sim, e outros partidos o deputado recebe 5. Perfeito. Ele começa a campanha dele, Bruno, com 5 milhões de reais de dinheiro público na conta. Disponível para ele. E mais uma vez eu digo, será que sou só eu mesmo que estou pensando? Você acha que parece-me que foi feito um levantamento e tem 33 que não vão usar o fundo eleitoral esse ano? Mas será que os outros todos acham isso perfeitamente normal? Eu custo a crer. Eu acho que passa muito pelo que você falou, as palavras-chave são princípios e valores, né? E com o acesso à informação que a tecnologia trouxe, enfim, o mundo globalizado por multicanais, a população começa a conseguir discernir melhor sobre esse tipo de ato. Então há uma expectativa nossa, como população, de expectar atos cada vez mais sensatos a partir de sinergia entre princípios e valores. É isso. Que assim seja. Concordo que assim seja. Perfeito. E aí eu pego um gancho, Carlão, para que a gente pivote, né, dentro dessa atuação, desses teus exemplos. No mundo empreendedor, princípios e valores são a base, são o alicerce de um negócio próspero. Né? Concordo. É claro que há uma demanda muito maior de habilidades, né, para que se desenvolva uma carreira de sucesso. Seja empreendendo no papel empresarial ou empreendendo como atitude empreendedora. A gente sempre defende esse viés aqui de que empreendedorismo não é só o ato de empresariar, é também uma atitude. Dá para se empreender dentro de uma outra empresa. Né? E como é, Carlos, a tua percepção de desenvolvimento de carreira? Quando você olha no espelho e fala, caraca, eu precisei lidar com isso, com aquilo. Como foi construir o Carlos Sampaio? Então, sabe que foi uma coisa natural? Porque é você dizer que quando você não vive conflitos, não vive temores, não, você vive isso no seu dia a dia. Mas enfrentando cada um deles com aquilo que a vida lhe deu. E você acabou de falar de uma coisa importantíssima, habilidade. Então, você sabendo ouvir... Eu fazia discussões totalmente sem sentido com 30 anos de idade, com 40 já não fazia mais, com 50 acho que elas estavam erradas. Mudou de ideia? Mudei de ideia. E aquela metamorfose ambulante, né? Eu acho importante você ser essa metamorfose ambulante no bom sentido da palavra. Sim. É você reconhecer erros, voltar atrás e mudar de opinião. Não precisa ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Como diz a música. Isso, né? Eu mudei de opinião. Parei, pensei melhor e mudei de opinião. E o nosso Raul Seixas também falava a mesma coisa, que é uma sumidade também. Então, foram momentos aqui... Você, na política, você vive também muito o dia a dia dos conflitos que as pessoas têm buscando ganhar algo. Né? Você empreender, empresarialmente falando, você obviamente vai disputar no mercado, mas existem muitas coisas suas que elas se bastam. Eu não sei se é assim, até perguntaria a vocês, mas de você empreender, portanto, você ser criativo, ter coragem, ter eficiência, ter habilidade, se tudo isso, quando você tem e a coisa acontece... Do outro lado vem alguém, não com o intuito de construir algo, mas de desconstruir o que você fez. Na política, infelizmente, as pessoas usam argumentações totalmente fakes, assim, não existe nada daquilo, com o único intuito de destruir o que você fez. Eu sempre digo isso, a pessoa que não tem nada de bom para falar de si mesmo é que só faz criticar os outros. Se você tem uma coisa de boa para falar, fala de você, não precisa falar mal dos outros. Mas não, na política você vive muito isso. Então, talvez esse tenha sido um momento assim, porque você tem uma esposa, você tem seus filhos, fala, eu ouvi uma bobagem dessa, ainda vai.
né? Mas a sua família... Sim. Sorte Expô-los que, a isso. sorte que nunca na minha vida pública derivou para qualquer coisa que pudesse envergonhar, mesmo na fake. Né? Quando é fake news, assim, ou coisas criadas, mas no mundo, no máximo, era assim, golpista, nunca safado, ladrão, porque nesse ponto eu tô na Câmara denunciando safado e ladrão. Então, certamente disso nunca fui chamado. Boa. Mas de muitas vezes você é criticado com coisas que são falácias mesmo. Vivi momentos aqui na minha campanha de prefeito que eu nunca imaginei viver, sabe? Eu matei o Toninho. A chance de eu apanhar da minha mulher é enorme. Falava que eu bati na minha mulher, que eu não fui no enterro da minha mãe. Eu tinha que levar minha mãe nos comícios para mostrar que ela estava viva. Falava, gente, essa é minha mãe, estão dizendo que eu não fui no enterro. Caraca. Gente, você falava, parece brincadeira, mas é sério. Você falava, não é possível, mas sabe, que capacidade, né? É o que eu digo, o cara faz qualquer coisa para eleger-se. Sim. Não tem essa visão de fora de uma pessoa normal. Fala, não, tudo tem limite. Tudo tem parâmetro. Não. Esses caras não tem parâmetro, não tem limite, não. Eles vão que vão. A autopromoção passa pela destruição do terceiro. Então, eu diria que talvez esse conflito com a falta de verdade, com a dissimulação, foi o que mais me abalou na vida pública, porque eu não imaginava que as pessoas fossem capazes de qualquer coisa. E são. Então, isso foi um aprendizado no dia a dia. Sabe, deixar de discutir coisas que antes eu discutia e que não é que o meu pensamento estava errado, estava correto, mas não ia levar a lugar nenhum aquela discussão. Perfeito. Ou o seu interlocutor está disposto a te ouvir e mudar, ou não adianta. Hoje, a gente vive esse conflito também muito grande da extrema esquerda com a extrema direita. Às vezes você percebe que isso distancia amigos, distancia grupos de WhatsApp, distancia familiares, sendo que cada um pode ter sua opinião e você respeitar. Perfeito. Desculpe até, não é o momento aqui, mas eu tenho um problema seríssimo com o PT. Porque eu vivi 16 anos de governo do PT. Eu sei o que foi o governo do PT. Então, não esperem de mim defender algo. Mas Carol, você vai perder voto com isso, não tem problema, mas esse sou eu. Então, eu não posso, de forma alguma, defender coisas que não foi preso. O presidente foi preso, quer dizer. Mas agora, outro dia eu vi isso. Na Câmara mesmo, tinha uma discussão grande numa comissão de relações exteriores. Não, o ex-presidente Lula foi preso, mas foi absolvido. Não, ele não foi absolvido. Ele foi preso, foi condenado por um juiz, por um tribunal regional federal, depois pelo STJ, depois pelo STF. Depois de 2 anos de prisão, entraram com um pedido jurídico, uma manobra jurídica, que foi anulado um processo, anulado, não absolvido. Perfeito. E quando é anulado, o que acontece? Você processa de novo para corrigir aquele erro. A hora que for processar de novo, ele tinha mais que 70 anos de idade, a prescrição, que é a perda do direito do Estado de punir, aconteceu. Então, por ter mais de 70 anos, o Estado perdeu o direito de puni-lo. O que quer dizer que nunca o Estado disse, você é inocente. O Estado, ao contrário, disse, olha, eu tinha que continuar perseguindo, porque o crime aconteceu, e em todas as instâncias ficou demonstrado isso. Não pôde avançar nisso. Absurdo. Que existe um instituto da prescrição que proíbe que você avance. Eu até entendo você não poder investigar depois que você fica 10, 15, 20 anos parado. Mas nesse caso, além da gravidade dos crimes, é porque ele fez mais de 70. Cai pela metade esse prazo. Perfeito. Então o Estado perder o direito de punir nada tem a ver com o Estado absolver. Perfeito. Então isso é só para deixar um ponto bem claro aqui. Sim. Mas derivei para esse assunto, desculpe. Mas é importante, a exemplificação sempre cabe. Aqui na empresa, né, a gente sempre fala que é severamente proibido a discussão política, simplesmente pelo fato de que você falou assim, a gente já descobriu que a discussão não faz sentido se um dos lados não estiver disposto, ou os dois não estiverem dispostos a ouvir. Exatamente. E geralmente não estão. Exatamente. Né? Então é só uma briga que não vai levar ninguém a lugar nenhum. E separações de familiares, separações de amigos de infância. O desgaste, né? Gente do céu. Exato. Deixa a turma lá se matando aqui. Vamos tomar uma cerveja juntos? Mesmo que você pense A e eu pense B, nesse ponto a gente não pensa igual. Acabou. Beleza. Passa o torresmo. Boa, é isso. Passa o torresmo. Vou fazer uma pergunta, Tiagão. A gente tem muito empreendedor assistindo a gente aqui, né? É o público principal do nosso podcast. E eu queria que você falasse, cara, sobre o que a gente, empreendedor, poderia estar cobrando ou esperando do poder público para ajudar a nossa vida que poderia ser feito e não está sendo feito.
não está sendo entregue, né? A gente paga altos impostos, né? E o que não está sendo entregue para a gente? Bruno, deixa-me até dizer, eu tomei esse cuidado de fazer uma pesquisa até para dar essa informação mesmo para os empreendedores, para os novos empreendedores. Desde 1999, nós temos o Estatuto da Microempresa e das empresas de pequeno e médio porte. Então veio a primeira essa lei de 1999. Em 2003 foi criado o Simples. O Simples pegou e juntou todos os tributos num só para facilitar a vida do pequeno empreendedor, do micro e pequeno empresário, que são os empreendedores. Em 2008 foi aprovado um projeto de lei que é o 128, que instituiu o MEI, que daí sim é o microempreendedor individual. É a primeira vez que a palavra empreendedor se torna algo legal, ou seja, no sistema legislativo brasileiro. Boa. Foi em 2008 através da Lei Complementar 128/08, Lei Complementar 128/08. E o que ficou definido? Que quem tivesse uma renda anual bruta de até R$81 mil ia ter uma série de facilidades no pagamento e na abertura do seu empreendimento. Boa. Isso foi em 2008. Em 2020, com a pandemia, veio o Pronamp. Daí já foi um programa de financiamento para esses empreendedores, porque nós ficamos 2 anos com tudo parado. Então foram 2 anos em que a capacidade de empreender foi absolutamente reduzida. Sim. Aí o Congresso teve uma atuação rápida, importante, iniciativa do Poder Executivo, o Congresso respaldou e criou esse programa nacional para o microempreendedor. Um financiamento importante. Mas o que eu acho mais legal é falar os projetos que estão tramitando. E aí até para contar com o conhecimento de vocês e de quem está nos ouvindo, para que a gente possa dizer, olha, realmente essa é uma prioridade. Ou não, Carlão. Apesar de terem 6 projetos tramitando, nós temos outras prioridades. Legal. Quais são os 6 que estão em tramitação agora? Boa. E com perspectiva real de serem aprovados, mas ainda passíveis de serem emendados. Quer dizer, emendados, modificados revisados por mim ou por qualquer outro parlamentar, seja deputado ou senador. Eles podem ser revisados para que o relatório final contenha, por exemplo, uma sugestão que venha de vocês. Ou seja, se a gente quiser incrementar, mudar algo, é possível ainda. Totalmente. Está em tramitação. Legal. Olha, esse projeto de lei 1912 de 2022, 1912-2022, institui um programa empresarial de empreendimento mesmo, focado no empreendedorismo feminino. Legal. Para realmente buscar a inserção da mulher no mercado de trabalho em igualdade de condições mesmo com os homens. Então, é um projeto importante. Um projeto que institui a Lei de Defesa do Empreendedor, que estabelece normas para defender o empreendedorismo e a figura do empreendedor. Então, essa lei está tramitando também, que é o PL 4622. Tem o PL 108 de 21, que esse é muito importante e esse aí deve ser aprovado rapidamente. Eu imagino, que é o que eleva de R$81 mil para R$130 mil o enquadramento no MEI. Importante. Porque o microempreendedor individual, ele só é tido como tal se a renda bruta for de 81. Perfeito. Tem que subir para 130, porque é uma correção quase que natural de quando foi criado o MEI. Perfeito. Então está elevando de 130 de 80 para 130. Desculpe, de 81 para 130. Tem um outro PL, que é o 3861, que institui a Política Nacional de Empreendedorismo para a Pessoa Idosa. Isso aqui eu acho um grande projeto também. Que bacana. Que é a recolocação no mercado de trabalho com iniciativa própria das pessoas mais idosas, com essa bagagem que eles têm de vida brutal, que muitas vezes é considerada uma coisa retrógrada, quando na verdade poderia ser um acúmulo de conhecimento. Sim. A ajudar muitos novos empreendedores que pudessem pegar nesse conhecimento de história de vida, de maturidade de uma pessoa idosa para poder empreender. Perfeito. E os 2 últimos, o 3076 de 2020, que veio do Poder Executivo, que cria esse programa de empreendedorismo nas universidades e nos institutos federais. Muito legal também, porque a gente vê quantas universidades as pessoas não saem de lá empreendendo junto com a universidade, orientado pela universidade. Perfeito. E por fim, que esse aqui ele tem os 2 lados, a gente pode debater um pouco isso, que é o projeto 3992 de 2019, que inclui a disciplina de empreendedorismo na grade curricular. Então, excelente. Alguns são contra a mudança em razão da Lei de Diretrizes e Bases, você mudar para colocar especificamente uma matéria que não tem interesse geral. Mas se você olhar o empreendedorismo não como só quem quer empreender, mas atitude, como atitude, como quem vai conviver com
com este momento do empreendedorismo, é uma grande disciplina a ser inserida. Né? Com certeza. Mesmo. É que eu estou dizendo da dificuldade porque eu me lembro que a introdução à ciência política ou coisa do gênero também se tentou num dado momento para dar um conhecimento mínimo de política para as pessoas e teve muita dificuldade e não avançou esse projeto. Então até é importante estar ouvindo também quem está nos assistindo para saber, não, vamos para cima. Perfeito. Porque é importante. É um projeto de 19, pelo que você está citando, né? Então é um projeto que já está em negociação. Talvez tenha perdido a prioridade em algum momento, dado o processo pode pandêmico. Retomar essa prioridade, mas pode retomar, sem sombra de dúvida, esse protagonismo dentro do processo legislativo que nós estamos. Para ser muito sincero, até dia 2 de outubro, que é a data das eleições, eu acho difícil assim avançarmos, porque tem um mês de sessão contínua que já tivemos em agosto e teremos um mês em setembro. O restante a sessão é remota. A sessão remota por conta das eleições, são nesses 2 meses. A remota é muito difícil você aprovar grandes inovações. Imagina. Mas a partir de 2 de novembro, porque outubro tudo volta ao normal, mas para o legislativo, o executivo vai estar disputando o segundo turno no Brasil todo. Perfeito. Então a partir de 2 de novembro, isso aqui tudo vai tramitar de novo naturalmente. Perfeito. Então é o momento de receber as ideias e até faço esse pedido a vocês aqui, porque é a praia de vocês, que vocês me orientem para que eu possa realmente, qualquer um desses projetos, sugestão de emendas, faço com o maior prazer e conto com vocês para poder fazer essas alterações, modificações, supressões ou acréscimos no projeto de lei, que aprimore o projeto que está em andamento. E aí, Carlão, fala para a gente aqui, para todo mundo que está assistindo, como é que, 2 coisas, como é que a gente faz para ver no detalhe, então, esses projetos, para que quem está vendo aqui, né, possa, de certa forma... ter acesso mesmo. Acesso, incrementar, se quiser dar alguma ideia, legal. E como é que a gente, além de votar bem, como é que a gente acompanha, como é que a gente contribui para que isso realmente ande para frente? Olha, Bruno, você fez uma colocação muito importante. Infelizmente, a gente vê pessoas vindo para a região de Campinas, e aí vale para qualquer região do país, sem nenhum vínculo conosco, sem nenhuma ligação. Por que eu estou dizendo isso? Estou falando em causa própria, não estou falando na causa de todos que fazem alguma coisa por Campinas. Então, nesses 4 anos, a gente trouxe de emendas parlamentares 41 milhões para Campinas. Fiz bonito. Não, fiz minha obrigação. Eu fui eleito por Campinas, eu tenho que fazer com que o governo federal, o governo estadual voltem seus olhos para a cidade. Só que eu tive votos aqui e eu tenho essa preocupação de lá ter uma postura que não envergonhe os meus eleitores daqui e lá ter uma postura de mandar recursos para cá. O que faz mal a todos nós é você ver deputados e deputadas que têm vínculo zero com a cidade. Aparecem aqui, tem 50, 100 mil votos, nunca mais votam aqui. Como dizem meus amigos, Carlão, pelo menos eu tenho seu telefone para xingar. Você é o único que tem telefone, se eu quiser xingar, eu xingo. Mas é uma brincadeira, mas é uma brincadeira saudável. Sim. E todo mundo sabe onde eu moro em Sousas, sabe? Todo mundo me conhece. Quer dar uma ideia, quer trazer um projeto, sair daqui, se tiver uma ideia boa, Carlão, a ideia é muito legal aqui. Essa é a forma que eu digo de você acompanhar. A pesquisa que foi feita, Bruno, detectou que 85% não sabem quem votou para deputado federal na última eleição. Eu acredito nisso. E quem que você votou? Puta, não lembro. Então, quer dizer, a gente xinga, eu vou falar uma coisa até meio pesada aqui, mas o Congresso, por pior que ele seja, ele tem a cara do Brasil. É verdade. Porque todo mundo que chegou lá não chegou por ato divino, chegou por voto. Então, pessoas votaram e escolheram esses representantes. Então, vamos procurar escolher, e são vários que ajudam Campinas, não sou só eu, mas vamos procurar escolher quem tem vínculo. O site da Câmara é o melhor lugar para você acessar tudo. Mas para você acompanhar o dia a dia da política nacional, e quando era moleque eu já te falava isso com razão, eu acho que um dos piores tipos de analfabetismo que existe é o político. Aquele cara que fala assim, quer saber? Eu estou longe da política, não quero nada com esse negócio. Ele se esquece que a comida que ele come, a gasolina que ele põe no carro, o aluguel que ele paga, tudo depende de um movimento político. Sim. Tudo. Então você se colocar num ponto de analfabetismo completo político... De propósito. É você permitir que as pessoas façam o que quiser com o seu futuro. É negligência. É a sua casa, é o seu salário, é a sua gasolina, é a sua comida que depende disso. Perfeito. Então é se envolver, é ir atrás, é cobrar. Falar, não, votei, mas vou acompanhar esse cara aqui. Se ele pisar fora do tomate aqui, eu vou para cima. Eu acho que não tem outro jeito. É acompanhar e ir para cima. E me coloco à disposição de vocês aí, de todos os ouvintes aqui do podcast, para qualquer iniciativa, em qualquer área. Você ter bons amigos
Ninguém sabe tudo de tudo. Com Mas certeza. é gostoso você ter amigos que saibam muito de cada uma das áreas. Boa. Porque eles dão sugestões, dão ideias e você isso. vai apresentando bons projetos. Não é o número de projetos aprovados, acho que eu tenho 2 ou 3. Por quê? Porque muitas vezes você apresenta um projeto importantíssimo e a iniciativa foi sua e foi muito legal. Aí vem do Senado vem um outro que faz uma referência paralela àquele tema. O seu é anexado ao dele. E o dele foi aprovado, não tem problema, a minha ideia está lá dentro também. Boa. Tá Não é embutida pelo ali. número de proposições que eu fiz e nem por quantas viraram lei. Que eu sou melhor ou pior. Mas só de você iniciar um processo legislativo num tema relevante que ninguém entrou, depois ainda que outro, e não é por sacanagem, digamos assim. É só um Vem movimento projeto, natural. aprovou mais rápido no Senado, mesmo o senador tendo apresentado depois de mim, do que na Câmara. Então, quando chega primeiro na Câmara o projeto que veio do Senado, a gente debate ele para devolver para o Senado se a gente for mudar. Perfeito. E o meu deixou de vir, mas ele automaticamente ele entra, ele é anexado, Tá que a gente fala. imputado ali. Pronto. Carlão, você não aprovou, você aprovou 4 projetos, 4 leis você tem? Tenho 4 leis, mas graças a Deus, todos os análises feitas por institutos nacionais e internacionais, eu sou apontado sempre como um dos 10 parlamentares que mais apresentou projetos de lei que tenham na realidade, sejam essenciais para a vida do brasileiro. Perfeito. Então, isso que é importante, é você trazer o tema para ser debatido, ainda que a iniciativa fique do outro e você fique como sendo um coautor. Coadjuvante ali, um Eu coautor. não estou preocupado, sou autor, virou lei, eu estou muito feliz. Perfeito. O propósito é Foi virar lei. atendido. Carlão, uma pergunta agora insinuante em cima disso tudo. Isso também tem a ver com atitude empreendedora. Talvez uma das grandes dores do empreendedor, do pequeno, médio empreendedor, é fazer network. As pessoas têm dificuldade, é emblemático como explicar fazer network. E talvez a política se resuma à arte do network, de se relacionar. Então, claro, passando por essa minha abordagem, como é, dá uma pitacada pra gente aqui, como é o bastidor do network? Ali, dentro e fora do plenário, como é essa coisa do trocar com outros parlamentares a tua ideia? Há adesão, há o mínimo de atenção? Ou por conta das siglas partidárias, a galera nem se predispõe a conversar no corredor? Como que é isso? Não, há total predisposição, isso eu percebo claramente. Legal. E é uma coisa que é muito legal, porque eu, por exemplo, era promotor do júri, estava dizendo a vocês, eu fazia um júri onde eu pedia a condenação de alguém que matou alguém. O advogado ia lá e defendia. Ficávamos 12 horas debatendo. E debates assim, terminou. Densos. Nós íamos para o Rosário tomar um chopp e comer uma pizza. Não tem nada a ver o que nós estamos fazendo ali com a minha percepção dele. Eu acho ele um grande advogado. Perfeito. E estava fazendo o papel dele pela visão que ele tem do assunto. Eu estava convencido que a pessoa tinha que ser presa porque matou. E ele estava convencido que a pessoa agiu em legítima defesa. Por isso eu vou deixar de conversar com um advogado que eu gosto, que é meu amigo, que escolheu uma profissão diferente da minha, muito pelo contrário. Então eu sempre estou aberto a ouvir e gosto das pessoas que estejam abertas. E na política isso é regra. Perfeito. Eu diria que tem uma certa dificuldade com os partidos mais de esquerda, mas esquerda Extrema. mesmo. Eles eu sinto uma dificuldade, mas que eles mesmos estão buscando superar, no sentido de estar aberto para ouvir o outro lado. Não ficam com aquela predisposição para o embate Do só. ataque. Ataque, exatamente. Então, hoje, mesmo esses partidos, eu percebo muita evolução no sentido do network, da importância de você ouvir o outro lado e crescer. Eu sou promotor de justiça, então a minha convivência com os tribunais é absoluta, com todos eles. Excelentes ministros que eu discordo, excelentes desembargadores, procuradores. Também tem gente que... Porque ser ou não safado, mais uma vez sendo sincero aqui, não tem nada a ver com a profissão que você escolhe. Tem a ver com a sua postura e que nós falamos Com aqui valores de valores e e princípios. Perfeito. Então, você encontra gente que não presta em toda a profissão. Né? Perfeito. Com certeza. Juiz, promotor, advogado, deputado, senador. Então, tirando essa convivência com esses que eu tenho para mim, que são pessoas que realmente têm essa postura errada, equivocada, para não dizer criminosa, eu me relaciono com todos, procurando sempre entender a visão da pessoa. E eu acho que isso deve valer para a nossa vida. Perfeito. Você imagina, a gente estava falando aqui de familiares que brigam, amigos de infância que brigam. Se eu fosse levar minha vida a ferro e fogo, eu brigava 24 horas por dia. Com certeza. Eu ouço
assimilo e muitas vezes eu ouço aquilo que eu não acredito, mas mesmo assim eu reflito sobre o que foi dito. Boa. Porque eu acho que a gente cresce tanto com isso. Com Nem que certeza. você dê uma aprimorada mínima no seu raciocínio, mas ele contribuiu. É melhor. Então a predisposição para o network, na minha opinião, é o caminho para o sucesso. Boa. Perfeito. Quem se fecha e fala, não estou aberto porque isso aqui vai totalmente ao contrário do que eu penso, se prepare para ouvir Já o contrário perdeu. do que você pensa, porque ele pode modificar em parte aquilo que você pensa. Perfeito. Desde que não seja questão de, não, o cara é antiético, mas não, o cara é criminoso, mas não. Com isso eu também não quero bate-papo. Perfeito. Né? Mas no resto de posicionamentos distintos, se abra para o mundo. Meu avô dizia, como ditado popular em casa, que toda unanimidade é burra. É exatamente. E passa um pouco por isso, né? Quando a gente se fecha a percepção E da até troca. hoje é mais do que válido esse ditado do seu avô aí. Super vale, Tudo né? que Pra é política, unanimidade é burra, porque não teve um mínimo de reflexão sobre o De assunto. debate. A não ser que ao final de um grande debate chegou-se a uma unanimidade. Perfeito. Daí você pega... Sinal que há uma instiga. Você imagina um conflito de ideias. Estamos aqui nós três num conflito de ideias. Qual é a vantagem desse bate-papo nosso? É que eu tenho certeza que nós vamos sair daqui tirando uma unidade de propósito deste conflito de ideias. Mas nós tiramos certeza. eram 22 pontos. Não, mas olha que legal, nesses 5 a gente pensa igualzinho. Perfeito. Puxa o que tem unidade de propósito e foca naquilo. Perfeito. Vai para aquilo. Dedica energia nisso. Óbvio. Faz todo sentido. Boa. Show. Temos tempo E para aí, falar de Bruno? mais um negocinho ou não? Vai, bora na última. Se não for pergunta difícil, de boa. Se for, eu tô atrasado. Deixa me contar do meu pai. Meu pai falava que tinha um professor dele que falava muito bem, com muita erudição, com uma voz bonita, mas não sabia nada do assunto. Então, quando o aluno fazia uma pergunta para ele, esse professor respondia: caro aluno, eu já dei esse tema e o senhor não prestou atenção, ou eu ainda não dei e o senhor está se adiantando. Não respondia nada. Essa é uma boa arte. Não respondia nada. Fica a dica aí. Cara, tem, Fica a dica. eu não vou lembrar o nome agora, mas tem um TED daquele, vocês já viram? Esse TED que o cara fica acho que 15 minutos fazendo uma apresentação de absolutamente nada, mostrando sobre como o jeito de falar e a eloquência certa você convence as pessoas, mesmo que você não tenha conteúdos. Retém a atenção. Falando né? uma burrice. Eu vou deixar aqui no. É muito bom, cara. Perfeito. Enfim, a pergunta sobre privatizações, que eu ia dizer. Eu vi um meme na internet dizendo assim: se as estatais não dão lucro, por que as empresas privadas querem comprá-las? Né? Uma indagação assim. A pessoa claramente não entendeu que elas têm potencial, só estão sendo, né, Muitas vezes mal geridas. mal geridas, né? Cara, beleza, essas empresas têm muito potencial, mas é claro que a gente consegue enxergar que iniciativas privadas sempre têm muito mais resultado, né? Parte disso pela corrupção, imagino, né? Mas o que mais você acha que poderia ser implementado numa estatal para que ela realmente tivesse resultado? Ou você acha que não tem saída? Privatiza mesmo e acabou? Caro aluno. Boa. Porque eu sou um defensor das privatizações, né? Eu sou um ferrenho Somos. defensor. Boa. Eu acho que você falou uma coisa importante aqui, Thiago. Falta gerência. Falta uma gestão eficiente. Só que além de faltar uma gestão eficiente, é um campo que não precisa ser a prioridade da atividade pública. Boa. A atividade pública foca no quê? Foca na educação, saúde, segurança, naquilo que é do dia a dia. Aquilo que a iniciativa privada tem muito mais recursos, muito mais eficiência de gestão, deixa para a iniciativa privada e cobra dela essa privatização. E esse retorno vai ser brutal. A Eletrobras, o que era e o que vai virar. Perfeito. Bom, eram contra a questão das telefônicas, das telefonias. Quando se quis mudar o sistema, então as pessoas queriam que mantivesse telefone fixo e nada de celular. Caramba. Porque não, é um absurdo, vai privatizar. Olha o que virou o país hoje. Tem mais smartphone do que população. E disseram no debate agora do governador que antes era muito mais barato, né? Inacreditavelmente. Inacreditavelmente. Eu quase caí de costas quando falaram isso. Porque quiseram dizer que essa evolução foi ruim. Foi Tudo custosa de bom. Foi tudo de bom. Então a privatização ela é essencial. Eu votei a favor de todas as privatizações propostas em todos esses 20 anos como deputado federal. Todas. Porque nenhuma delas foi em cima de uma empresa muito eficiente, que prestava um serviço essencial para o país. Sempre era um serviço ineficiente, ocupado pela companheirada. Só gente para poder se viabilizar, não para viabilizar algo de interesse público. Perfeito. Era uma autoviabilização do grupo político que não serve para nada.
Pelo amor de Deus, um outro exemplo. A contribuição sindical. A gente via presidentes de sindicatos milionários. Milionários. Porque a contribuição sindical era obrigatória. Quando deixou de ser obrigatória, que nós conseguimos aprovar isso na reforma trabalhista, olha o que aconteceu com os sindicatos. Eles estão tendo que se modernizar, estão tendo que ser eficientes, perderam 90% da sua receita, estão tentando buscar as pessoas não mais com o dinheiro que recebiam, mas com novidades que possam atrair esses que queiram se sindicalizar. Bem-vindo Então, ao mundo real, ao empreendedorismo. Vamos trabalhar. Sindicatos, empreendam. Empreendam, sindicalistas. Bora. É muito sobre isso, porque você passou ali pra gente, reta final aqui do nosso super papo, você passou por um tema-alvo que eu queria reforçar aqui com mensagem final. É fundamental que as pessoas olhem para a política e entendam que, querendo ou não, gostando ou não, as decisões políticas influem na tua vida, influem no teu dia. E principalmente na tua empresa, porque propostas como essa que estão em votação, e aí, Gems, bem-vindos à vida real. A gente está abrindo aqui um espaço via Carlos, representando-os para sermos porta-voz, de repente, de projetos aí que possam tramitar para o empreendedorismo brasileiro. Então, vamos olhar para isso com cuidado, porque aquilo que a gente tem de dor na nossa rotina, no nosso dia, quando abre ali o Excel, aquela última linha, passa, querendo ou não, por decisões que estão acima do nosso controle. E é claro que eu sugiro que nós não sofremos com isso. Mas, se depende de nós colocar voz nisso, é esse o papel do Jam também, né, Bruno? A gente está aqui por uma causa, acima de tudo, não é só para bater papo. Então, a gente vai levantar essa bandeira do empreendedorismo no Brasil aí. Tiago, parabéns mesmo a você, ao Bruno, e que fique isso muito claro para todos que estão nos ouvindo. De fato, não tem uma atividade sua privada e particularmente de empreendedorismo que não passe por uma decisão política. Não existe. A legislação que é feita sobre o tema, que pode fazer crescer o empreendedorismo no país, proteger o empreendedor, ter um código de defesa do empreendedorismo, tudo depende de leis e, portanto, de deputados e senadores, deputados estaduais. Muitas leis municipais dependem do vereador, prefeito, governador, presidente da República. É muito importante que as pessoas se atenham a isso. Esse analfabetismo político é péssimo. Nocivo. E quem ganha com isso são aqueles que não têm nenhum compromisso com a vida pública e estão lá. Porque eles sabem que se elegeram sem fazer nada para aquela população e vão continuar lá porque essa mesma população não está preocupada em escolher A ou B. Seja quem estiver lá. É o que eu disse. Infelizmente, o Congresso tem a cara do nosso país. Queiramos ou não. Perfeito. É isso aí. É isso aí, Brunão. Foi um papo muito legal, hein? Pô, show de bola. Muito obrigado pela oportunidade aí. Carlos, obrigado pela presença. Incrível aí a oportunidade. Galera, a gente vai deixar os links aqui embaixo para vocês interagirem, para vocês terem acesso também aí às propostas. Brunão, que papo, hein? Que papo. Pessoal, link de todo mundo aqui embaixo, tá? Inclusive, vou deixar também o link para a gente se aprofundar nesses projetos, que eu acho que é importante. Vou colocar o link também do TED que eu falei lá, que é muito legal a gente ver como que a eloquência pode superar o conteúdo, para a gente ficar muito esperto, inclusive nessa época de eleição. Exatamente. Né? E é isso aí, pessoal. Curte, compartilha com seus amigos, com a sua família e tamo junto. Obrigado, até o próximo. Carlos Sampaio, obrigado pela sua presença, pelo espacinho na agenda aí. Obrigado Sucesso. mesmo, Thiago e Bruno. Valeu. Valeu, Carlão. Valeu.